Sejam bem-vindos a mais um Eu Amo o que Faço. E hoje o nosso convidado será Clérison Torres, psicólogo, que retorna aqui no Famoso depois de outras entrevistas aqui, mas agora falando sobre psicologia positiva e seus benefícios, tá? Dando dicas e técnicas também de intervenções no dia a dia para que você possa resolver a sua ansiedade e também melhorar um pouco e ter mais bem-estar, tá bom? Já aproveito, já peço que você já deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para receber o aviso dos nossos novos vídeos assim que eles forem colocados aqui na plataforma, tá bom? Não vou demorar muito, solta a vinheta, editor! Seja bem-vindo, Clérison Torres, desde o início do canal, quando começou, passou algumas vezes aqui e retorna agora Verdade. para falarmos um pouco mais sobre saúde mental, que é um tema que é tão debatido e discutido hoje no mundo e que é o centro das atenções hoje da ciência, visto os Perfeito. problemas que nós estamos tendo hoje. Uhum. Entrando nesse assunto, em relação à saúde mental, como é que hoje você está enxergando, como você está vendo soluções? Tem várias coisas aparecendo na internet, vários gurus, várias pessoas falando um monte de coisa, várias terapias, vários terapeutas, às vezes não é nem psicólogo. Como é que você está vendo isso hoje? Ô, Charles, mais uma vez obrigado e gratidão estar aqui junto com você, né, e aqueles ouvintes seus. Eu sempre tendo a olhar o lado bom da coisa, né? Essa visão otimista é uma coisa importante, né? Até a ciência confirma que é uma capacidade de a gente se dar conta do lado bom, o que não quer dizer negar as ditas coisas ruins. É, Falar sobre a temática, muita gente falando de autoconhecimento, muitas vezes é um indício de que está preocupado, obviamente, né, consigo, com os outros. E isso é muito bom. É claro que todo mundo falando não necessariamente são cientistas, não necessariamente são pesquisadores, não necessariamente são estudiosos, mas, como seres humanos, né, vive e convive consigo mesmo, com os outros. Então, né, tem suas próprias dores e vai ouvindo aqui e acolá, seja no campo da ciência, seja no campo da filosofia, seja no campo até mesmo da religião, ou no senso popular, né, do dia a dia, né, da expertise, da vida, e a pessoa vai, né, trazendo essa temática, o que é indício do estado de saúde mental nosso, né, o mundial. Afinal, a gente sabe, né, que a tendência mundial é a depressão predominar, né, nos países. Hoje, o nosso país é tido como o primeiro em transtorno de ansiedade, né, o índice é muito grande, para você entender, mundialmente, o índice de pessoas que têm transtorno de ansiedade é de 3, alguma coisa por cento. Já no Brasil é 9, pouco. Só o Brasil tem 9, pouco. Então é um índice muito grande, na verdade. Depressão também é uma das maiores, o Brasil está em quinto lugar hoje, mas, né, perspectivas trazem, né, no sentido do Brasil também ficar entre os primeiros. Então isso é grave, isso não é só o Brasil, isso tem sido mundial de alguma forma, que envolve a questão do vazio existencial, envolve a questão de uma vida corrida, né, exacerbada, envolve uma inabilidade que a gente tem tido em relação à atenção, né, ou seja, as mídias sociais, elas consomem a nossa atenção, né? Todo o marketing, toda a publicidade, todo o processo, toda a tecnologia, até mesmo nas escolas, mas é um mundo de possibilidades que a gente nunca teve, né? As informações borbulham, né? Na verdade, elas nem borbulham, a gente que está no borbulhar delas, né? Que tudo está, né, sobre esse conjunto, a gente não consegue dar conta, processar, né, qual o sentido daquilo. E parece que tudo tem sentido e a gente se perde, na verdade, porque perde o foco dentro de nós mesmos. E é assim temos estado, né, um certo vazio existencial, é muito mais focado, né, como diz a ansiedade, né, uma pessoa que vive muito mais o futuro do que o presente. E o depressão é uma pessoa que muitas vezes está aprisionado no seu mundo interior, prisionado também em questões traumáticas, às vezes vividas no passado. Então, ou seja, esse estado de ser senhor ou senhora de nós mesmos é o que a vida, né, sempre convidou e agora, mais do que nunca, nos convida.
né, que a gente tem essa capacidade de equilíbrio emocional, a capacidade de disciplinar os nossos pensamentos, e tudo isso exige de nós capacidade de autorregulação da nossa atenção, que é um processo psicológico fundamental para a consciência. Não existe consciência sem atenção. A palavra atenção, etimologicamente, quer dizer entrar em contato com. Então, é conexão. E a gente não tem estado conectado, né, uns com os outros, a gente já não olha muito os olhos. Sim, vai falando aí, eu estou escrevendo. Então, a gente vive muito no piloto automático. Isso é preocupante, porque a gente não tem vivido, né, o aqui e agora, de fato, como se diz. E é um aprendizado, é um treino, é um exercício, tanto que nas escolas, comumente, já se começa a trabalhar o mindfulness, né, que é a atenção plena ou a atenção focada nas escolas, também conhecida como práticas concentrativas e meditativas ou contemplativas, como uma forma de regular, de ensinar meios e modos para a pessoa lidar com a sua interioridade. Então, a saúde mental hoje, por outro lado, a própria psicologia positiva, a ciência do bem-estar, que é uma das áreas da própria psicologia, ela deu um grande contributo, né? Porque a Organização Mundial de Saúde, Charles, já em 1948, já dizia que saúde mental é um estado completo de bem-estar físico, social e psicológico, no caso. Então, ou seja, falar de saúde mental é falar de bem-estar, e a grande questão era o que é bem-estar, né? Porque a palavra bem-estar se trazia muito no campo material, bem-estar financeiro, bem-estar material, não é isso? Mas ela se ampliou para outras perspectivas, o bem-estar subjetivo, que envolve meu afeto, envolve a minha percepção de satisfação com a vida, o bem-estar psicológico, que envolve minha autonomia, o meu domínio do ambiente, do que a vida me exige para que eu consiga construir recursos, né, e mobilizar meus recursos internos para empreender, para chegar a determinados resultados, capacidade, sensação de que eu estou crescendo, né? Então, isso envolve o bem-estar psicológico, mais autonomia, mais autoaceitação, é um tipo de bem-estar. Mas também tem um bem-estar social, né? Tempo de senso de pertencimento, um ambiente social que me acolhe, que me dá um suporte, que me proporciona desenvolvimento. Então, são níveis de bem-estar, nota? O bem-estar psicológico, o bem-estar social, um bem-estar subjetivo que envolve mais nossos afetos. Então, bem-estar, resumidamente, na psicologia, hoje tem ela é entendida como um construto que envolve 5 elementos principais: emoções positivas. Então, se eu quero saúde mental, eu preciso ter mais emoções positivas, ou seja, emoções agradáveis, inspiração, curiosidade, alegria, contentamento, apreciação, orgulho. Orgulho não da arrogância, mas ser digno de si, ser digno, né, daquela realização. Serenidade, gratidão, amor, são emoções agradáveis chamadas de valências positivas. E mais essas do que as emoções desagradáveis, ditas de valências negativas, mas que elas, de fato, também têm uma finalidade e uma importância no ser humano. A insegurança, a própria ansiedade, a agitação, nervosismo, a irritabilidade, a angústia. Entendi? Então, eu preciso ter mais emoções positivas, agradáveis, em relações negativas, porque eu preciso ter todas elas. Porque as emoções desagradáveis, elas têm uma finalidade, e que nos sustentou até hoje, né, na evolução da espécie, que é a sobrevivência. Nosso cérebro foi construído não para ser feliz, ele foi construído para sobreviver. Quem é que deve questionar, colocar em xeque certas narrativas mentais da cabeça que diz, não faça isso, isso vai dar merda, desculpa a palavra, isso vai dar isso, entende? Quem deve questionar é justamente a nossa consciência, que se permite, não, eu posso fazer diferente, não, deixa eu olhar o lado bom das coisas, não, eu vou empreender e me esforçar e perseverar nisso. Então, ou seja, é aí que eu elevo a possibilidade de ter mais emoções positivas que tenham outra finalidade. Ela amplia minhas ideias e elas promovem a possibilidade de eu ter novas ideias, ou seja, a finalidade não é a sobrevivência como a primeira, as emoções positivas têm como finalidade a criatividade. Então, esse é um elemento do bem-estar que, em particular, promove saúde mental. Um outro, vida significativa. Então, o primeiro é uma vida aprazível. Isso é bom? Segundo, uma vida de significado, entende? Qual o sentido, a razão, né, daquilo que eu faço, daquilo que eu empreendo, da minha atividade profissional? Não dá para entrar na empresa já preocupado com a sexta-feira, como se minha vida começasse no final do expediente de sexta-feira, por exemplo, ou no final do expediente do sábado.
Então, ou seja, eu preciso, o trabalho é o local que a gente mais está implicado, envolvido. E aí envolve também um outro elemento do bem-estar, que é o engajamento. Uma das maiores queixas das empresas, meus funcionários, meus colaboradores não estão engajados. É claro que o engajamento, todos esses elementos do bem-estar estão intrinsecamente relacionados. Então, eu preciso, por exemplo, estar engajado, envolvido, pressupõe, às vezes, ver um sentido, um valor naquilo que eu faço. Então, viver o flow, a fluidez no trabalho, onde eu perco a noção do tempo, estou tão concentrado, tão conectado, onde eu, aquilo que faço, né, faz tanto sentido que eu perco a noção do tempo. E aí eu performo bem. Esse é um elemento do bem-estar fundamental. Por quê? Porque, diferentemente das emoções positivas, que muitas vezes eu recebo do mundo, que me promovem, né, eu, na verdade, no engajamento, sou eu que estou doando ao mundo. É um tipo de felicidade que a gente chama de eudaimônica, do meu daima, do meu espírito, do meu sopro divino, digamos assim, entende? Etimologicamente falando. Então, estou expressando o meu melhor, as minhas virtudes. E, por conseguinte, também vai gerar emoções positivas, vai gerar engajamento, vai gerar uma noção clara, maior, cada vez mais de sentido e propósito. Além de vida significativa, além de emoções positivas, além de engajamento, relacionamentos saudáveis, né? Porque nós somos seres gregários, ou seja, seres que têm uma tendência natural em viver em bandos. E, por conseguinte, a qualidade das nossas relações é um dos elementos primordiais para a saúde mental. Né? Pesquisas mostram claramente, são números, e tem uma longitudinal feita em Harvard, com mais de 70 anos, né, de acompanhamento das pessoas, onde se notou que quando as pessoas eram indagadas, ok, quando você olha para trás, o que fez mais sentido na sua vida, qual foi a razão maior do viver, todos eles dizem que é a amizade. Né? Relacionamentos próximos é uma das motivações intrínsecas do ser humano. Então, relacionamentos saudáveis é uma das coisas que mais nos protege da depressão. Olha que coisa, tudo que frustra, vai frustrar essa tendência, esse impulso ao gregário, a viver em bandos, em relações, geralmente é o que pesquisas confirmam a relação direta com a depressão. Então, relacionamentos, a gente chama de redes de apoio, tem tudo a ver com saúde mental. E conquistas, sucesso, realizações positivas, né, que a gente faz, né, ainda que se diga, né, reconhecimento é bom, mas é melhor não depender dele, mas é bom. E ele mostra, na verdade, ele desenvolve em nós uma riqueza psicológica, que a gente chama hoje de capital humano, que é justamente a autoeficácia, né? Uma capacidade de entregar um resultado, uma pessoa que confia, né, em si mesmo para conseguir entregar aquilo, ainda que ele vê aquilo como um desafio, mas ele tem uma autoconfiança tal que ele aceita aquilo, né? Traz a responsabilidade para si e corre atrás. É tipo quem tem mais perseverança, né? No sentido de gostar, de ter prazer em entregar resultados. Então, ou seja, são elementos do bem-estar. A gente pode ainda agregar um outro aí, acrescer, melhor dizendo, a saúde física. Né? O corpo físico também é um elemento fundamental para que a gente tenha uma saúde mental como um todo. Faz sentido, Gridão? Sim, muito. E falando você falou muito questão da parte positiva. Você trabalha muito a questão da psicologia positiva. Qual os benefícios, ela versus a psicologia, a linha comum que se trabalha na maioria dos consultórios de psicólogo? O que acontece? O que é a psicologia positiva? O nome positivo não é porque nega o dito negativo, né? Porque tudo tem uma razão de ser em termos do ser humano. A psicologia positiva ela se diferenciou em usar os seus métodos, os seus instrumentos, para estudar aquilo que a ciência psicológica não estava estudando. A psicologia enquanto ciência, pelo menos na Associação de Psicologia Americana, nasceu com 3 propósitos. Um, lidar com os transtornos mentais, resolver, se eu posso dizer, esses transtornos, amenizar os transtornos mentais. 2, tornar mais feliz as pessoas. 3, conectar as pessoas com seus talentos, com suas potencialidades. Esses 2 últimos, né, com a Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente, onde aflora todo um processo de industrialização antes, toda a tecnologização maior, digamos assim, que aflora, na verdade, guerras, uma vida ansiosa, ansiógena, no caso, de angústias,
de transtornos de estresse pós-traumático. Então, o psicólogo foi convidado a dar conta de forma funcional dessas problemáticas. Então, mas tem uma questão maior que levou a tudo isso. É o que a gente chama em ciência, em neurociência, de viés da negatividade. Todos nós temos uma tendência natural a ver o negativo. Por quê? Só para você ter uma ideia, uma criança de 5 anos, pesquisas mostram que ela tem de 10 pessoas que ela está olhando de frente, ela identifica mais rapidamente quem está com irritabilidade, quem está com raiva, quem está com medo, quem está. Entende? Ela anota, ela tem a capacidade de discernir rapidamente e identificar as pessoas que estão apresentando emoções desagradáveis do que emoções agradáveis. Por quê? Porque a vida dela está em jogo. E isso é biológico, isso é cerebral, né? E assim vai. Então, o que estamos a pontuar, observe o que é que dá Ibope. Ibope é falar da dor. Ibope é falar das 10 graças, aquilo que não está tendo graça no viver. Entende? O Ibope é falar das misérias humanas. Então, falar de gratidão, falar de felicidade, falar de. Entende? Para que falar disso? As pessoas não dão muita atenção. Não é isso? Então, seja, porque nós temos uma tendência de acreditar que, para sair de casa, eu tenho que assistir todos os jornais televisivos, eu tenho que ler todos os jornais, eu tenho que ver as partes policiais, eu tenho que ver, entender esses canais que exploram o sentimentalismo humano, para que eu ache, inconscientemente ou conscientemente, que indo para a rua eu estou seguro. Só que nosso foco define a nossa realidade. Então, se eu só foco no negativo, eu vejo o negativo. Tem um vídeo muito legal, que é um teste de atenção, onde a gente vê 2 times de pessoas, não sei se você já viu no YouTube, você encontra fácil, 2 times de basquete, você já tem outros formatos, mas 4 pessoas com uma bola de basquete, todos vestidos, né, ali de bermuda e camisa preta, e outro time de bermuda, sapato branco e camisa branca, e o seu desafio é, em pequeno espaço de tempo, eles vão ficar jogando uma sala assim pequena, né, jogando a bola um para o outro. O seu desafio é ver quantos passes o time branco deu. Ou o time preto faz. Mas, no caso, você escolhe um. O que é interessante, rapidamente eles vão passar, um passa pelo outro, o time preto pelo time branco, eles estão ali jogando e você tem ligado aonde? Na bola. Na bola branca do time passe, do time branco. O tempo todo é o time branco que você está focado. Só que depois ele lhe pergunta, e aí? Acabou o tempo, quantos passes deram? No caso desse teste, foram 13 passes. Às vezes a pessoa acerta, às vezes ela achou que foi menos, às vezes ela achou que foi mais, mas o fato é, ele lhe pergunta de novo, você viu uma pessoa vestida de macaco dançando aquela dança de Michael Jackson, né, para trás, Walking Dead, alguma coisa assim? Ninguém vê. Porque se eu estou focado na bola, a minha realidade é a bola branca. A minha realidade é a bola do time branco, melhor dizendo. A minha realidade é as pessoas do time branco, entende? Eu não vejo, então meu foco define minha realidade. Quem da gente, por exemplo, se você quis comprar uma mulher engravida, ela acha que todo mundo resolveu engravidar, porque ela só vê que tem mulheres grávidas. Caramba, eu acho que é porque eu engravidei, todo mundo engravidou. Ela começa a ver roupinhas de bebê, coisas delicadas para casa. Por quê? Porque ela engravidou, acabou de casar ou algo que equivale. Então, o nosso foco termina definindo isso, mas sempre teve mulheres grávidas. Uma pessoa quer comprar um carro novo, pô, quer comprar um Compass. Caramba, toda hora eu vejo o Compass. Não, eu quero comprar o Yaris ou o Yaris. Toda hora eu vejo o Yaris, entende? Parece que todo mundo, tanto que as propagandas, o marketing utiliza-se disso, ele bota lá. Todo mundo já comprou, só falta você. E você acha que é. Porque, porque de fato, meu foco está naquilo, se eu estava com aquilo, eu vou achar, né? Realmente, todo mundo já comprou meu corpo, mas eu não comprei ainda. Então, Verdade. qual que acontece? Se o meu foco define a realidade, meu corpo, meu cérebro, né, tem uma tendência natural em destacar da realidade aqueles estímulos, né, aversivos para que eu possa me proteger, possivelmente me proteger, que é o tal do viés da negatividade, né? Naturalmente eu vou ver o negativo. Pense aí, eu e você, homens da caverna, e aí eu ouço um barulho numa caverna nova. Você está lá na frente da caverna também. Eu expresso uma emoção positiva, fico curioso, alegre, contente. Vamos chamar assim, curioso, inspirado, ó, querendo saber o que, é que tem lá. Já você sente medo. Eu vou, só que eu não volto. Qual foi a genética que sobreviveu naquela época
de diversos felinos que a gente não tinha casa, porta para fechar, fechadura, entendeu? Não tinha armas, não tinha. A gente vivia literalmente na selva. Qual foi a emoção que mais protegeu? As emoções e valências negativas, desagradáveis, que geram, na verdade, liberam adrenalina, cortisol, ou seja, todo um conjunto hormonal para preparar o meu corpo, em termos emocionais, para me defender. Quando a gente toma um susto, qual a nossa tendência? É ir para trás. Isso. A maioria vai para trás, porque evolutivamente aqueles que mais fugiram sobreviveram. Outros vão dando burro, entende? Outros congelam. E às vezes até se culpa, coitados, depois. Mas é emocional, não tem como. Então, o fato é que a gente, quando a psicologia positiva, ela se dá conta, diz, ok, deixa eu estudar, não necessariamente a dita normalidade, mas deixa eu estudar aquelas pessoas que apresentam otimismo. Deixa eu ver as características dessa pessoa e deixa eu ver o impacto disso na vida dela. Pessoas otimistas vendem mais. Lembra a história lá daquele indiano, né? Aquele exemplo clássico, dois americanos, se não me engano, vão para a Índia, né, de uma fábrica de sapatos. Semanas depois, um deles liga para a fábrica e diz, cancela tudo, aqui ninguém usa sapato. 3, 4 dias depois, o outro indiano está em outro lugar da Índia, liga para a fábrica e diz, triplica tudo aí, porque aqui ninguém ainda usa sapato. Então, enquanto o primeiro diz que ninguém usa sapato, acaba aí, cancela tudo, o outro percebeu a mesma situação com um aspecto positivo. Então, observe, não são as coisas que nos trazem aflição, mas o modo que nós vemos. Essa forma de ver, essa forma de perceber o fenômeno, de uma forma mais otimista, isso é possível ser desenvolvido. E pessoas que veem o lado bom da coisa, porque otimismo tem a ver com pensamento positivo, tem a ver com percepção, capacidade de se organizar, né, de entender, de reconhecer. E aí, por conseguinte, como o pensamento é um prolongamento da percepção, eu tendo a pensar mais positivo. Então, essa forma de perceber pode ser desenvolvida. Pessoas otimistas, na verdade, elas geralmente empreendem mais, têm mais satisfação com a vida. Olha o lado bom. Pessoas esperançosas, elas veem claramente aonde quer chegar e ela busca rotas e caminhos. E por isso você tem esperança. Porque a esperança, como diz um escritor português, José Luiz Nunes Martins, que eu conheci recentemente, quer dizer, pela mídia social, digo, ele belamente diz assim, esperança não é ficar à espera. Esperança é fazer o que se espera. Então, esperança não é esperar, é esperançar. Entende? E pessoas que têm esperanças têm mais satisfação, têm mais engajamento, performam mais, acreditam mais, porque a esperança e o otimismo andam também muito próximos ali juntos. Enquanto o otimismo é perceber o lado bom da coisa, esperança é ver rotas, é ver caminhos. Pesquisas mostraram que essas pessoas produzem mais, são mais produtivas na empresa, são mais engajadas, têm mais satisfação, realizam mais, dão mais resultados, entregam melhor. Entende? Isso é uma vantagem competitiva da felicidade. E as pesquisas foram estudar isso e mostraram o quanto é vantajoso ser feliz. Porque antigamente se acreditava eu ter que me matar para ter sucesso e, por conseguinte, eu seria feliz. Só que as pesquisas em Harvard e outras universidades confirmaram, para quem quiser aprofundar nisso, vale a pena o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro, né, que ganhou best-seller. Então, o que é interessante é que a felicidade é uma vantagem competitiva. Entende? Uma pessoa feliz, ela promove sucesso. Ela tende a ter mais sucesso, não só no âmbito do ter, mas também do ser. Porque se eu estou bem, eu tenho saúde mental, eu tenho mais clareza mental, eu tenho mais autoconsciência, eu tendo a ter mais autonomia, autoaceitação, eu tendo a me ancorar melhor com minhas potencialidades, meus talentos, as minhas habilidades, os meus valores, entende? Principalmente minhas forças de caráter, que a gente pode conversar mais já. Então, ou seja, eu tendo a ter mais virtuosidade em ação. Quando eu estou ancorado só no dito negativo, não é a virtuosidade, é o subuso das minhas forças. Eu estou subutilizando elas. Eu estou dominado por um olhar de mundo pessimista,
entende? Eu estou realmente intoxicado, digamos assim. Então, falar de felicidade é falar da perspectiva de uma pessoa, é vantajoso você ter um colaborador feliz. E quando a gente fala feliz, não é só de uma felicidade hedônica, de algo que eu recebo do mundo, né? De um estado por exemplo, de afeto apenas, de ânimo. Falar de felicidade não é só o estado do ânimo. Porque, por exemplo, casais, pesquisas mostram, são geralmente pessoas pouco felizes em termos de afetos, assim, de ânimo, de estado de ânimo. Pelo contrário, tem filho, tem conta para pagar, tem não sei o quê, entende? Mas, em compensação, eles muitas vezes, se tem um bom diálogo, uma boa relação, tá vendo? Um elemento de bem-estar, boa relação, um bom diálogo, geralmente são pessoas mais resilientes, mais maduras, né? Porque não dependeram muito do mundo. Foi a vida exigiu deles botar o melhor de si para fora, entende? Então, a felicidade eudaimônica, que é a felicidade do espírito, digamos assim, dos nossos potenciais, dos nossos valores, elas fazem um diferencial significativo, porque essa é a felicidade genuína. Então, as pesquisas em psicologia foram estudar a psicologia positiva, que é a ciência e a arte do bem-estar, como diz o próprio autor Martin Seligman. Ele vai trazer que foi estudar justamente os aspectos que não estavam sendo estudados. Na época, ele dizia assim, olha, enquanto a gente tem 2.000, sei lá quantos por cento de pessoas estudando depressão, felicidade a gente tem muito pouco, quase nada. Então, na relação proporcional. Então, foi-se estudar que a esperança tem um impacto significativo, que o otimismo tem um impacto significativo, que a resiliência, a capacidade de enfrentamento, de adaptabilidade, flexibilidade psicológica, tem impacto significativo, é um capital humano, é uma riqueza humana, melhor, riqueza psicológica para a gente empreender no viver. Então, quando foi estudar isso, o título, na verdade, já tinha um outro autor, Maslow, que já tinha falado de uma psicologia positiva, né? Porque a psicologia vinha de um estudo só do dito negativo, né? E aí fez esse contraponto, feliz ou infeliz, mas faz parte né, do processo. A psicologia positiva hoje já está na sua terceira onda, né? Ou seja, ela vai se revisitando, uma ciência, então ela está sempre se revisitando e aprimorando seu olhar, estudando só os aspectos ditos positivos, mas também os ditos negativos, e ela está crescendo com ciência. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de bem-estar. E esse é o grande diferencial. Por quê? Porque, literalmente, saúde mental, saúde em si, não é ausência de doença. Eu posso estar doente e ter saúde. Eu posso me sentir mal, mas estou funcionando bem. E o que me dá esses recursos para funcionar bem, mesmo com transtorno mental, são os meus elementos do bem-estar, segundo pesquisas. Aliás, velho, claro que coisa interessante, os pacientes têm mais satisfação quando seu bem-estar aumenta do que quando seus sintomas diminuem. Nossa, isso aí é... Por quê? Porque eu não me defino na doença. Eu sou definido melhor na minha perseverança, eu sou definido melhor pelo meu critério, eu sou definido melhor pela minha generosidade, pela minha espiritualidade, pela minha capacidade de perdoar, de não ficar ressentido e cultivando ruminantemente pensamentos vingativos. Eu sou definido melhor pelo meu senso de justiça, de imparcialidade, de liderança, entende? Eu sou definido pelos meus potenciais, pelas minhas forças de caráter. Então, isso impacta, porque as forças de caráter é o que impulsiona as virtudes, levam as virtudes e, por conseguinte, essas ao bem-estar. Então, usar das minhas forças me dá saúde mental. Então, eu funciono melhor, ainda que, biologicamente, eu possa ter uma depressão específica, né? Ainda que eu possa ter um certo transtorno específico, entende? Mas eu estou conseguindo funcionar. Agora, se o meu bem-estar cai, aí eu vou submergir, literalmente, no problema. Absolutamente no problema. Existe hoje uma relação, me permita avançar um pouquinho mais, né, de saúde mental, não só de um contínuo, de ausência de doença, a presença de doença, ausência de doença. Hoje existe uma relação entre transtorno mental e baixo transtorno, ausência de transtorno mental, alto bem-estar, né, são dois contínuos, e embaixo, baixo bem-estar. Então, são 4 quadrantes, não sei se você notou aí, tá certo? Do lado de cá,
está as pessoas que têm transtorno. Só que embaixo tem baixo bem-estar, em cima tem alto bem-estar. Essas pessoas que têm alto bem-estar, mesmo tendo transtorno, elas estão funcionando bem, elas estão lutando. Aqui embaixo ela tem baixo transtorno, ela tem transtorno mental e baixo bem-estar. Olha que coisa interessante, 20 a 30% da população, segundo pesquisas, estão defiando. São pessoas que não têm transtorno mental, mas têm baixo bem-estar. Vive a vida pensando se é uma festa de prazer e satisfação sem fins. Vive um vazio existencial, é o definhamento. Vive uma vida de busca, né? E aí o prazer acaba, entra no tédio, aí volta, busca outro prazer, acaba, volta. Essas pessoas têm 8 vezes mais probabilidade de começar a submergir, ou seja, ter transtorno mental e continuar com seu baixo bem-estar, do que as pessoas, por exemplo, que já têm um transtorno, mas por ter alto bem-estar não desce e não submerge. Então, observe, defiando, muitos de nós têm estado. Por quê? Porque tem poucas emoções positivas, poucos relacionamentos saudáveis, poucas amizades, pouco sentimento de comunidade, pouca noção de sentido e propósito no meu viver, poucos engajamento naquilo que eu faço, pouco envolvimento, pouca conexão. E aí, a nossa tendência, quando a coisa aperta, eu não estou ancorado nas minhas melhores qualidades. Então, essa ciência foi estudar que, ok, a gente já sabe muito sobre transtornos diversos, ansiedade, depressivos, de estresse pós-traumático, né? Mas e a esperança? E as virtudes humanas? E as 24 forças que ela assim definiu? Universalmente aceitas em todas as culturas, o perdão, todas as culturas reconhecem o perdão como uma força humana primordial para saber viver bem. A espiritualidade, a apreciação da beleza, da excelência, a esperança. Dito isso, você falou das pesquisas, da psicologia positiva, toda essa parte em si. Aplicabilidade prática dessas 24 forças, dessas como utilizar, como é que isso tem sido, como é que isso tem sido feito nos consultórios? Ok. Existem psicoterapias positivas, né? Porque você fala do consultório, como a terapia do bem-estar, de um português, como a terapia das intervenções com forças de caráter, que é a concepção que nós temos 24 forças de caráter, que são caminhos para as nossas virtuosidades, como eu falava antes, e que, por conseguinte, geram esses 5 ou 6 elementos do bem-estar que são atendidos, ou seja, promove saúde mental. Existe também a psicoterapia positiva, de 2 outros autores, um deles o próprio Martin Seligman e o Tayyab Rashid, que é um protocolo de 15 sessões, podendo, é claro, se estender, mas em cima desses 5, 15 temas, protocolo esse que foi aplicado, replicado, e, por conseguinte, viu os benefícios, né, para pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, pessoas que querem elevar mais ainda o seu próprio bem-estar. Então, ou seja, existe a terapia da esperança, é um tipo de terapia específica, existe a terapia cognitiva comportamental positiva. Então, eu estou lhe falando de algumas psicoterapias positivas que são, repito, são abordagens que acolhem diante também das dores humanas, mas também busca primordialmente fazer com que a pessoa se dê conta daquilo que ela tem mais desenvolvido. Entende? Então, em termos de pragmatismo, é fato que quando a gente usa intervenções, né, específicas para trabalhar os relacionamentos humanos, intervenções para levar o número, digo assim, o índice de afeto positivos da pessoa, de maneira a amenizar o excesso de negatividade, né? Intervenções para que ele possa se conectar mais com o seu propósito no viver, né? Se dar conta de qual sua proposta para com a vida, e não precisa ser nada mirabolante, né? Pode ser uma coisa simples, com a sua missão, afinal, a sua conexão com a sua espiritualidade, então a sua conexão com as suas conquistas, com o seu engajamento, né? Intervenções para lidar
com a sua pouca resiliência, no caso, pouca adaptabilidade às circunstâncias intempéries do viver. Então, existem inúmeras intervenções, né, validadas, essa é uma peculiaridade, é uma das áreas da psicologia que mais tem pesquisas, uma das abordagens, vou chamar assim, né, da psicologia que tem mais pesquisas, né, até experimentais mesmo, evidenciando os benefícios, os impactos, né, nisso, no ser humano e, por conseguinte, na sociedade. Então, há inúmeras intervenções validadas. E Diário da Gratidão, por que ganhou tanta notoriedade no senso comum? Porque diversas pesquisas evidenciam o quanto ela é contributiva para amenizar a ansiedade, para amenizar a depressão, né? Ou até resolver, né, passo a passo a depressão com mais um recurso. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo no cérebro da pessoa a capacidade, no final do dia, de se dar conta que tem coisas boas acontecendo, que tiveram coisas boas acontecendo. Afinal, a gente não vive em guerra, né? A gente não está lá, né, vivendo e convivendo, morando num país como Israel agora, na iminência de qualquer coisa. Entende? Não, a gente não vive, a gente tem muito mais estímulo, não depende de mim, o sol aparece, me aquece, me dá vitalidade, me promove a possibilidade de construir vitamina D, né? O oxigênio do mar aqui perto me favorece, por exemplo, né, ter melhor percepção no meu dia a dia, né? Eu estou aqui no escritório, no consultório de casa, ar-condicionado, uma possibilidade construída, ou seja, a gente não vive como já viveu no passado, né? Eu digo passado muito tempo, muitos anos atrás, para mim, é o Homem das Cavernas. Não, a gente tem muito mais estímulos que a gente pode dizer que são positivos do que aversivos, né? Desagradáveis. A gente está numa segurança, né? Sendo assaltos e tudo mais, mas não necessariamente aqui agora, né? Eu estou com uma iminência de ter assaltos. Então, o que eu quero pontuar é que estímulos aversivos sempre existiram, vão existir, mas a gente tem muito mais estímulos positivos e a gente pode fazer isso. Por quê? Porque as emoções positivas, ela tem algumas características, segundo uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson. Elas, primeiro, nos fazem sentir bem. Segundo, elas alteram o modo de funcionamento da nossa mente. É o chamado teoria da ampliação e construção. Ela amplia minhas ideias. E eu posso construir novas ideias, ser criativo. Terceiro, eu construo melhor o meu futuro. Então, eu tenho uma visão mais prospectiva, entende? Eu tenho mais esperança, mais autoconfiança, mais autoestima para empreender, por exemplo. Elas me dão mais autonomia, né? Porque quando eu estou dominado por muita adrenalina, excesso de cortisol, com muita ansiedade, eu estou perdido, eu não consigo nem raciocinar, porque o meu cérebro não foi construído, né, para raciocinar quando eu estou sob a ameaça, não é? Eu sigo a reação biológica. Então, diante do leão, a gente diz assim, ou você luta, ou você foge, ou você congela. A maioria foge, porque biologicamente fugir. Você não teve essas três opções. Para, deixa eu pensar. Rapaz, uma delas domina, né? E a gente age com base nela. Então, não tive. O meu neocórtex cerebral, né, não é acionado quando estou sob o domínio das emoções desagradáveis. Diferentemente quando eu estou alegre, quando eu estou inspirado, curioso, grato, sereno. Então, essas intervenções promovem a possibilidade de eu não ser definido pela doença, pelo transtorno, mas eu me dar conta dos meus valores, né? Então, por exemplo, a gente sabe de pessoas que, depois de um acidente de carro, que perderam, ou às vezes ficaram até paraplégicos, ou tetraplégicos, e às vezes dizem, olha, minha vida começou a viver, eu comecei a viver minha vida agora. Agora eu sou uma pessoa feliz, agora eu tenho uma razão de viver, de existir. Antes eu não tinha, eu achava que eu vivia uma vida, né, como dizia, né, defiando, no caso, sem ter entediado, sem muito desafio. E essa é uma bela da arte, que é a psicologia positiva, as pesquisas mostram. A experiência ótima humana é aquela experiência que acontece quando a gente está literalmente exigindo de nós concentração, esforço, porque a gente se conecta, entende? A gente não fica tergiversando, devaneando, divagando, a gente tem um foco e faz com que a gente perca a noção do tempo, na verdade, né? O tempo passa, a gente performa muito melhor. Ele diz, acabamos, rapaz, você viu o que eu fiz? Então, fluir, entendeu? Esse é o estado do flow. E é o estado maior de experiência ótima. Então,
A psicologia positiva traz inúmeras intervenções que são lançadas mão para que a pessoa possa se ancorar nas suas melhores qualidades. Por exemplo, o teste das forças de caráter, que a pessoa pode acessar lá, por exemplo, no Instagram, né, lá na bio do Instagram tem lá, né, faça o seu teste, tá? Ele vai conhecer, né, que é um teste internacional, você acessa via Instituto. Ou, e aí você vai estar lá elencado de 1 a 24 após você responder quais são as suas 7 maiores forças de caráter. Você tem todas as forças. Inevitavelmente a gente usa todas, mas em vez de eu focar nas baixas, que é a nossa tendência, quando um cliente chega lá e diz, pô, eu procrastino muito, fica muito. Geralmente ele tem a perseverança entre as forças baixas. Pô, claro, se eu sou. Entendi, ele vai trazer geralmente focar. Eu sou muito disciplinado, geralmente o autocontrole está lá embaixo. Mas quando a gente trabalha as maiores forças dele, isso energiza ele. Isso ele se identifica mais, isso faz com que ele é a essência dele que está em ação, são as suas melhores qualidades, então ele flui melhor, ele tem mais fluidez, ele é mais espontâneo usando o seu melhor, e quando eu uso minhas maiores forças, inevitavelmente as forças baixas crescem. Então pesquisas evidenciam que o ato de eu tomar consciência das minhas maiores forças de caráter, o ato de eu tomar consciência das minhas maiores forças de caráter já aumenta em 9 vezes o meu engajamento, a minha produtividade. Já o ato de eu não só tomar consciência, mas usar essas forças, aumenta 18 vezes. A minha produtividade, o meu engajamento, a minha satisfação com a vida. Então, ou seja, se ancorar no nosso melhor, é a gente, sendo a gente. É claro, passivo, é claro, desenvolver qualquer uma dessas forças mais desenvolvidas são passivas ainda de serem aprimoradas. Falando em aprimoramento e coisas positivas, quero aproveitar e falar também da Bioextratos Cosméticos, que vem aprimorando cada vez mais e desenvolvendo novos produtos para melhorar o teu cabelo. Para belezas como a nossa, a Bioextratos criou a linha Grisalhos, com os nutrientes que vão revitalizar, desamarelar e dar aos fios brancos o brilho de uma vida. Linha Grisalhos da Bioextratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Aproveitando um pouquinho sobre esse ponto do conceito da psicologia positiva, a forma de utilizar e tal, e como trabalhar, quais os principais desafios que as pessoas que estão fazendo a psicoterapia, estão participando, os principais desafios que você ouve que elas passam para você nesse processo de desenvolvimento? Charles, que elas passam, o desafio que elas dizem ter. Isso. Olha, diferentemente, diferentemente, a terapia não é regurgitar suas próprias questões. A fala, ela em si, não é o que promove, como acreditavam, né, a melhora, mas a elaboração que eu falo daquilo que eu falo, aí sim, a elaboração daquilo que eu penso do que falo, melhor dizendo, aí sim, tem um efeito impactante também. Mas não basta isso. Não é à toa que as psicoterapias elas se tornaram cada vez mais dialógicas, né, do diálogo. Não dá para chegar e só ficar falando, e o outro só me escutando. E um dia lá ele me dá uma intervenção, faz uma fala e tal e tal. São métodos. É claro que a ciência mostra que o que mais vincula para que a coisa dê resultado não é a abordagem, é o vínculo afetivo, é o bom rapport estabelecido de confiança com o seu terapeuta, a sua terapeuta. Mas é claro, tem pesquisas que também mostram que abordagens cognitivas, como é a psicologia positiva, elas são mais precisas, elas são mais eficientes em termos de resultados. Né? Isso não quer dizer que para todos os resultados, mas porque isso depende do cliente e da sua implicação. A psicoterapia positiva ela tem um diferencial. E o grande diferencial dela, e isso é perceptível no processo terapêutico, é que quando o indivíduo é convidado a se dar conta de suas melhores qualidades, quando a gente pede assim, oi, traga um momento difícil da sua vida, mas que você superou em algum nível. E aí diz, ok, destaque agora
2, 3 qualidades positivas que foram fundamentais. Mas o meu amor, Cléber, foi fundamental, porque eu estabeleci relações. Eu busquei o diálogo, eu fiz uma escuta. Cléber, o meu perdão foi essencial, porque eu não fiquei preso com o que aconteceu. Fiquei cheio de rancor, guardando tempo, querendo me vingar, fazer... Não, eu me coloco à frente. Pô, Cléber, a minha perseverança foi essencial também, porque eu consegui o meu critério, a capacidade de discernir. Quando ele me traz isso, e aí a gente diz, ok, olha aqui agora o resultado do seu teste. Lembra lá quando eu tinha lhe perguntado? Agora olha o resultado do seu teste. Veja aí se aquelas qualidades que você trouxe estão entre seus top 7. Então ele vai ver que elas estão comumente entre suas maiores forças. Mas como o nosso foco define a nossa realidade, geralmente eu só foco no problema. Então, a psicoterapia expositiva vai dar recursos para eu lidar com a minha ansiedade, com a minha depressão também, mas ela predominantemente vai me dar recursos para levar o meu bem-estar. Por isso, dá recursos protetivos, no caso. Então, a gente tem uma psicoterapia muito focada na solução, e não só no problema, para ver as causas, as origens, né? De uma perspectiva talvez mais psicanalítica, e não sei o que. Não. Ok, eu posso lidar com o problema, mas não antes de fazer com que o indivíduo reconheça os seus pontos fortes. Porque isso é extremamente salutar, quando a pessoa vai percebendo que ela não é definida pela doença, ela não é definida pelo transtorno, ela está ansiosa, ela não é ansiosa, ela está depressiva, ela não é depressiva. Né? Então, e se ela está em maior espaço de tempo, mas ela não é definida apenas por isso, porque ela tem outras qualidades. Então, a psicoterapia positiva vai dar recursos para que a pessoa, e às vezes a pessoa diz, poxa, isso é libertador. E aí, quer ver uma coisa interessante, Charles? Favorece com que a gente se dê conta, isso é muito comum a gente perceber. O cliente diz, agora entendi, por isso que eu sou áspero na forma de falar. Porque, em nome da verdade, eu me excedo no uso da força de caráter da honestidade, porque meu valor é a verdade. Calma, eu tenho que abrandar isso, eu tenho que equilibrar. Ah, eu sou generoso, agora eu entendi porque eu fico fazendo mais pelos outros do que por mim mesmo, claro. Eu vivo uma vida entre os erros, a pessoa não pediu, eu fico vivendo mais a vida do outro do que ele vivendo a própria dele. Aí, é claro, para compensar uma falta minha. Mas qual o valor agregado aí? A generosidade, isso é uma qualidade. Eu só preciso não me exceder, entende? Então, quando eu uso as minhas forças na devida proporção, eu tenho humildade. Eu não ligo que você comece primeiro, eu não ligo que você comece a falar, né, daquilo, das suas conquistas primeiro do que eu. Não ligo. Tranquilo, pode falar. Agora, me autodepreciar, e aí eu já não falo de mim, eu não destaco, isso é um problema, porque é o excesso de humildade. Então, existe o excesso de cada força. E a psicologia positiva, as psicoterapias positivas, parte do pressuposto que os transtornos mentais, possivelmente, tá, acredita-se que ele é, e há indicações disso, de que eles são o subuso ou excesso do uso de uma força de caráter. Quando eu sou excessivo no uso de uma força, por exemplo, a perseverança, eu sou tão perseverante, eu tenho tanto valor para entregar resultado, que eu termino sendo obsessivo, insistente. E persistir uma coisa, insistir é outra coisa. Insistir é dar murro de ponta de faca, e persistir é ver outros caminhos, outras possibilidades. Entende? Então, quando eu não devo nem ser excessivo e nem subutilizado, porque isso vai ser um problema e vai impactar na minha saúde mental. Então, as psicoterapias, a psicoterapia positiva, ela dá um leque, um novo olhar à pessoa. Né? Assim, caramba! E a gente vê o florescimento, que é um conceito de saúde mental. Pessoas florescendo são pessoas que têm baixo bem-estar ou ausência de bem-estar e médio alto, perdão, baixo transtorno mental, ausência de transtorno mental, mas principalmente apresenta médio alto, níveis elevados de bem-estar. Entende? A pessoa está florescendo, ela não está em murchamento, ela está em florescimento. Entende? Então, isso é notório, porque a pessoa não precisa fazer psicoterapia só porque está com problema. Ela pode não ter problema, digamos assim, dito maior, mas ela diz, não, eu quero me autoconhecer mais, eu quero desenvolver mais a minha capacidade
de performar no meu trabalho, eu quero, na verdade, aprimorar mais a minha liderança, eu quero desenvolver, me ancorar melhor nas minhas qualidades, eu quero ter mais engajamento, mais produtividade, entende? Então, como? A psicologia positiva faz isso, porque esta é o coach, a psicologia positiva, ela tem todos os recursos de um coach baseado na ciência psicológica, tanto que a gente chama de coach psicológico, né? Ou seja, o coach psicológico ele é fundamentado predominantemente na psicologia positiva. Tem outras áreas da psicologia, mas predominantemente nos fundamentos da ciência do bem-estar, que é a psicologia positiva, entendeu? Então, ou seja, não é, o indivíduo pode apresentar um certo estado saudável, ele quer ficar mais saudável ainda. Então, ele entra na psicoterapia, vê lá suas escalas de bem-estar, meses depois a gente aplica de novo e vê como é que ele performa melhor, como é que aprimorou, né, a sua saúde mental. Então, tem aspectos mais concretos, objetivos, e abre a mente, né? A pessoa, pô, velho, caramba, por mais que a coisa aperta, mas eu sei das minhas qualidades. É como se diz, né? Eu não sou o cocô do cavalo do bandido. Depois de toda essa aula, tanto psicologia como também questão da psicologia positiva, me deu um bálsamo, eu acho que para quem está assistindo esse vídeo, como as pessoas conseguem ter acesso à psicologia positiva contigo? Bom, aí uma forma, né? Eu estou revisitando, melhorando o meu site, mas a pessoa, neste exato momento, pelo Instagram, né, Clérison Torres, ela tem a possibilidade de me contatar para atendimento clínico, para trabalhar em empresas, né? A gente faz treinamento, né, com líderes, lideranças, funcionários. Geralmente eu faço coisas menores, tipo oficinas de bem-estar, né, para avaliar e promover mais autocuidado. Trabalho com forças, né, de caráter, trabalho com o capital psicológico na sua melhor versão, ancorar as lideranças com as suas riquezas, né, no caso psicológico, que é a esperança, o otimismo, a resiliência, né, e a autoeficácia. Um funcionário, uma pessoa, um ser humano que tem esse quatro capitais psicológicos, ela está performando bem no viver. E todos eles podem ser passíveis, né, obviamente, serem desenvolvidos. Então, a pessoa me contata, seja para psicoterapia, seja para treinar, né, pelo meu instituto, né, que é o Instituto Baiano de Psicologia Positiva e Autoconhecimento, e a gente faz treinamento em empresas, em escolas, empresas diversas, mas também na área escolar, bem como na clínica e também atividades de imersão na natureza, né, que é a saga de mim mesmo. A primeira mesmo, ela é fundamentada em duas abordagens da psicologia, que é a logoterapia, a terapia do sentido, e a psicologia positiva, que há o foco na noção de sentido e propósito, uma imersão na natureza, no recôncavo baiano, por exemplo, uma canoa de pescador, ou mesmo com caiaques, onde a gente vai trabalhar a noção, né, literalmente, de busca de sentido, vontade de sentido, né, liberdade da vontade, para a gente se posicionar da vida. Porque não adianta ter velocidade e direção e saber onde se quer chegar, que é o nosso sentido, qual é o nosso valor. Uma outra é a imersão, que é numa região de montanha, né? A saga 2 de mim mesmo, ela é uma imersão na natureza, aqui na Chapada Diamantina, da Bahia, pois ela tem como propósito a jornada do herói e a jornada da heroína. Então, em cima, a princípio, no caso, em cima dos 12 passos da jornada do herói, de Campbell, né, e atreladas com as forças de caráter. Aí, outra imersão que eu faço, hotel fazenda, né, também na natureza, eu em algumas empresas também, é justamente a saga 3, que é o trabalho de imersão, trabalhando justamente os elementos do bem-estar como um todo, né, um trabalho assim bem singular, geralmente final de ano, com as empresas. Então, é só me contatar aí pelo Instagram e eu estou à disposição, tá certo? Clérison Torres, @Clérison Torres. Não, Queridão, mais uma vez, obrigado pelo convite, fico à disposição sempre que necessitar. o que não falta é uma opção, né? Mas antes de finalizar, duas coisas. Uma pergunta que eu sempre faço aqui nesse quadro. Claro que você já deixou claro nesse tempo que você falou aí, essa paixão, esse amor que você tem pelo que você faz. Mas ama o que faça. Por que você ama o que faz? Rapaz, porque sou isso, né?
dentre as minhas forças de caráter está o amor, né? Minha maior força, amor e espiritualidade são a questão de promover relacionamentos, estar com pessoas. Eu sou uma pessoa que dá uma escuta fácil, né? Como se diz. Ao mesmo tempo, a espiritualidade, essa noção de sentido e propósito, a razão de viver, qual o meu contributo, qual o seu contributo, qual o sentido do viver, de que maneira a gente pode ser contributivo, né? Mesmo que eu não tenha uma religiosidade, mas eu tenho esse senso de espiritualidade. A liderança, né? A integridade, a honestidade, são forças que dizem assim, tudo que eu faço é o porquê eu faço, né? Ou seja, eu vejo na psicologia como a ciência, né, que trabalha o comportamento humano, os processos mentais, e, nesse sentido, a razão da psicologia, para mim, é justamente ser eu, favorecer que outros sejam eles mesmos, né, aceitem-se mais, tenham mais fluidez na vida, que é o nosso grande desafio, né, aprender a viver, saber viver, né, e conviver bem. Né, assim, dá um contributo, né? Parece que a razão maior do ser humano no viver, diferentemente dos animais, é a virtuosidade, né? Então, ou seja, a gente foi construído para ser virtuoso. O ser humano é construído para outros instintos, mas a gente, o que a natureza espera da gente? Virtudes. Né? Então, se eu, como psicólogo, puder amenizar as dores e favorecer essa virtuosidade através dessa ciência, esse é o porquê também de nós vivermos. Nossa, e quero aproveitar a oportunidade também e pedir uma coisa. O público está aqui, está assistindo e tal. Você falou tanto de ansiedade, que é um mal tão grande. Você já deixou em outros vídeos, outras passagens aqui, algumas técnicas para conter a ansiedade, procrastinação, tudo isso. Você quer Aham. deixar alguma técnica para o pessoal aqui? Claro, com certeza. Uma técnica que, assim, tudo é hábito, né? O, hábitos são fundamentais. O vício, hoje eu atendi um cliente e falava, né? E ele tem um vício do cigarro, o outro vive a doença da própria obesidade em excesso. Mas a obesidade em si já é uma doença, segundo a ciência. Mas, assim, como se vencer? Porque é tudo produto, né, predominantemente, se não é uma questão biológica, hormonal, mas predominantemente também das nossas condutas, nossos hábitos. E mudar um hábito não é fácil. Né? Pressupõe o quê? Toda ação parte de um pensamento, né? E, por conseguinte, parte de percepções de vida, de criação, de educação. E essa revisão desse modo de ser, essa reconfiguração desse jeito de ser, demanda um processo que entendo fundamental no ser humano, que é a atenção. Então, a atenção é que nos conecta uns com os outros, nos conecta com nós conosco mesmos. É a maior linguagem universal, é o amor. Né? E o que existe amor sem atenção, você pode dar qualquer adjetivo para o amor. É cuidar, é amar. Amor é cuidar, é auxiliar, é ser compassivo. Mas o que você faria sem... como ser compassivo, como ser cuidadoso sem atenção? Então, ser atencioso consigo, ele é singular, ele é fundamental. Então, duas coisas que eu vou dar aqui como contributo. Uma, envolva-se com a sua espiritualidade. Não necessariamente religiosidade, mas envolva-se, participe mais, retome, se aquela religião talvez não tenha feito sentido, se permita a novas revisões, a novos espaços. Participar lá do centro evangélico quer dizer que você está se tornando evangélico, participar lá do centro espírita quer dizer que você está se tornando espírita, participar do centro budista quer dizer que você tenha que se tornar budista. Fala com um livre pensador, uma livre pensadora, se permita, dialogue, conheça, construa espaços que favorecem sentimento de comunidade, de pertencimento, de relações próximas. Então, isso é singular para a gente amenizar a nossa ansiedade. Outra coisa que... São três coisas que favorecem, aliás, a amenização. Sentimento de comunidade, relações próximas e autoconhecimento. Isso ameniza, né, estados depressivos e ansiosos. Uma segunda técnica, eu diria, né, eu falei da espiritualidade aí, porque a gente sabe que a espiritualidade e a religiosidade promovem índices significativos de resiliência, porque a pessoa que tem espiritualidade, geralmente, até no sofrimento, ela vê um sentido, uma razão, né? Talvez Deus esteja esperando algo de mim. O que a vida está esperando que eu aprenda com isso? Né? Ao mesmo tempo, tem uma outra para regular a atenção, que é as práticas atencionais. Então, uma coisa que eu gosto de começar para construir um hábito
é convidar a meditação de um instante, que começa com 1 minuto. Né? No meio da manhã, no olho do furacão, o celular toca por você, marcado, e aí você vai parar ali e vai ficar 1 minuto respirando. Geralmente está mais ou menos de 8 respirações lentas e profundas que você puxa, de 8 a 10, e solta lento e profundamente. Se você faz 10 respirações lentas e profundas, né, e expira lento e profundamente, deu 1 minuto, ou melhor, deu 10 respirações, acabou. Você volta ao seu trabalho. No meio da tarde, faz a mesma coisa. De noite, embaixo do chuveiro, faz a mesma coisa, ou deitado com as pernas para cima. Mas toda vez que a mente dispersar para outra coisa, você volta para a sua âncora, que é a sua respiração. Dispersou de novo, volta. É um exercício, tá vendo? O exercitar a capacidade de se dar conta que dispersou, voltar. Você está construindo autonomia. Você vai ter mais autoconfiança. E na medida que você se concentra, você começa a acreditar na verdade, ou melhor, você consegue não só mais acreditar em si mesmo, mas você consegue sair de uma prática dessa e se mais centrado. Caramba, não é à toa que a pessoa diz assim, se eu não tivesse contado até 10, eu teria feito uma besteira. Então a gente se centra, a gente se conecta, a gente se torna mais senhor ou senhora de nós mesmos, a mente sai daquele estado de devaneios, né, e fica mais focado, com mais clareza mental. E eu estou falando de 1 minuto. 1 minuto hoje de manhã, 1 minuto de tarde, 1 minuto de noite. Passe 7 dias fazendo 1 minuto. E quem sabe na outra semana você possa tirar 3 minutos, né, e fazer uma prática como essa, já deitado até se quiser, só que atrelando a sua respiração lenta e profunda, né, ao movimento da barriga. Atenta a barriga que sobe e a barriga que desce quando você expira, a chamada respiração diafragmática abdominal. E aí já você pode explorar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você achar oportuno. Puxa lenta e profundamente, a barriga sobe. E aí você aumenta um pouquinho ela mais do que o natural. Solta lenta e profundamente, a barriga vai murchando, isso é natural, ela já murcha, só que você vai murchar um pouquinho mais do que o natural, uma besteirinha. E você vai ficar aí ancorado. Toda vez que dispersar, eu tinha que ligar para alguém, poxa, eu tinha que fazer isso, volta, porque você definiu que era 3 minutos, né? Ou 5 minutos, o tempo que for. O celular tocou, pronto, respira, se espreguiça bastante, e vai fazer suas atividades. Com certeza você vai fazer mais focado, mais conectado, com mais disposição, com mais ânimo, mais centrado, entende? E mais ancorado nas suas qualidades. Né? Então você vai ter mais integridade, ao ponto do que você vai fazer tem a ver com o que você pensa e tem a ver com o que você está sentindo. E isso é fundamental, é a autenticidade, né? Para a gente saber viver e bem viver. Entende? Então está aí algumas práticas que espero contribuir para todos, de fato, porque também pratico elas comigo. Muito obrigado. As redes sociais, os links todos estarão aqui na descrição do vídeo para ter contato com o Clérison Torres, que é um profissional excelente, com certeza vai mudar a vida de vocês. Então, muito obrigado e até o próximo Amo que Faço. Com certeza. Obrigado, queridão. Fico à disposição sempre que precisar.